capítulo 1066, análise do Mangakê, como sempre vai ser maravilhoso. Daqui vamos embora. A razão da criação do exército revolucionário é finalmente revelada quando Monkey D. Dragon descobre o quão brutal seus inimigos são com os inocentes. Mais que isso, temos a confirmação de onde vem o conhecimento tanto de Ohara quanto de Vegapunk em um dos capítulos mais alucinantes de toda a série de One Piece. Segredos finalmente são revelados. Quer saber tudo sobre essas revelações? Então se liga, eu vou falar disso agora. Vambora! Fala galera, eu vou Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu duvido você falar que... Eu falei prometo pelo quê? Ah, prometo que eu vou ver as fanarts, é isso? Porra! É sério, gente. Acredita em mim, que é isso, cara? Então, vocês estão bem. Eu duvido você falar que esse não foi o melhor capítulo de One Piece. Pensei que só eu acompanhava One Piece por review. Ei! A gente tá lendo também, cara. Que é isso? Alex. Ei. A gente assistiu inteiro e leu. A gente só está expandindo o conhecimento. Ai, que susto. Setezinho me mandou Setezinho. R$2. Cadê o drop? Segura os segredos por muitos anos e cada fragmento que solta e bomba. É. Cara, cadê o drop, Setezinho? Foi muito bom. Sério mesmo, foi um dos capítulos mais dinâmicos, com tanta revelação a cada virada de página que eu simplesmente fiquei de boca aberta com a escrita de Eiichiro Oda. Muitas revelações, a origem dos revolucionários. Jaguar de Sal está realmente vivo, ele é o homem das marcas de queimaduras. Como isso se relaciona agora com o futuro da trama? O que mais vem por aí? Assiste até o final, tá de explodir a mente esse vídeo, sério, tem muita coisa legal. Boa. Mas antes, dá uma olhadinha nisso aqui, galera. Esses reacts saem no canal, pois é, você sai que no é canal fãzão de One Piece, eu tenho uma dica especial. Verifica o link dele aqui na descrição. Sim, sou perdido, mandou R$2. Da publi Se dele. fosse só as fanarts, tem tanta coisa que tu deve prometendo, kk. Rapaz, aqui, força, foco, fé e farofa, velho. Nosso capítulo já começa fervendo ali com Vambora. o bando do lado da Robin, que está indagando se havia mesmo uma cidade futurística no passado. E o Vegapunk Shaka começa então a contar a história de um homem que arriscou a sua vida para descobrir o nome de um reino que foi apagado da história. E ele encontrou uma máquina construída no século perdido. Qual seria essa máquina, hein, galera? Muito provavelmente é o globo de Ohara. E por que esse globo de Ohara com várias luas e planetas poderia ser uma máquina altamente avançada vinda diretamente do Reino Antigo? Porque a astronomia sempre foi usada para se prever o futuro, observando o Sol e a Lua. Foi assim que surgiram os calendários. As rotações e os ciclos dos planetas nos dizem quanto tempo eles levam para refazer isso no futuro. Esse globo de Clover, se for mesmo a máquina do Reino Antigo, pode ser que deveria mostrar... Cara, e tem uma galera hoje em dia que é anti-ciência, né? Isso me assusta. E deve assustar o Oda também. Cara, se você curte One Piece, você não pode ser anti-ciência. Você não pode. Tipo assim, não dá pra ser as duas coisas, tá ligado? Porque o Oda tá defendendo justamente isso. O uso da ciência, a evolução pela história, né? O quão importante é o povo saber da sua história, né? Cara, bizarro. Algo grandioso que aconteceria agora na história 800 anos depois. E o que poderia ser um alinhamento planetário. Talvez até um eclipse. Porque Barba Negra queria não pode, tanto não, a Terra fruta plana da jamais. escuridão. Pensem no potencial desse fruto na escuridão total de um eclipse. Isso também vai muito de encontro com as profecias de Joyoboyo, que é um rei javanês de mitos e lendas que trouxe inspirações para o Joy Boy do mundo de One Piece. Joyoboyo é dito ser um rei justo renascido na Idade das Trevas. Silva. Opa. Não consigo acompanhar ao vivo sempre e me ajuda muito. Tamo junto, obrigado Gabriel, tamo junto demais e espero continuar upando lá. A gente vai upar Zoom 100 também
e Jujutsu assim que for possível. De Joyoboyo, que é um rei javanês de mitos e lendas que trouxe inspirações para o Joy Boy do mundo de One Piece. Joyoboyo é dito ser um rei justo renascido na idade das trevas do sofrimento para trazer o sol e amanhecer ao seu povo. Mas continuando, Shaka também nos conta a hipótese de que Ohara foi sacrificada por tomar ciência do nome do reino antigo, que foi vencido pela junção dos 20 reinos, onde eles fundaram então o governo mundial. Quem sabe dessa história é eliminado pelo governo mundial, ou melhor, apagado. E com essa confirmação de Shaka sobre isso, o Soap se desespera porque o Vegapunk está contando tudo pra eles e eles não querem saber dessas informações. A partir daqui, galera, temos que nos fazer a seguinte pergunta: o que causou o temor do governo mundial para que eles apagassem um século inteiro? Eles poderiam apenas mentir, como fizeram ali com Ohara. Quando eu penso nisso, eu sempre caio que talvez o reino antigo em si estava causando algum tipo de abalo nas estruturas do mundo, seja por recursos ou algo parecido. Talvez eles não faziam por mal, mas essa pode ter sido a interpretação dos 20 reis daquela época que se uniram para derrubar o reino antigo. Shaka então afirma que se o governo elimina quem sabe disso, de certa forma acaba sendo até uma admissão de que este reino realmente veio a existir. Mas a Robin diz que não adianta mais porque todo o conhecimento do povo de Ohara foi destruído. E aqui uma surpresa pra lá de agradável. Shaka afirma que a determinação de Ohara ainda está vivo, mesmo com o governo naquela época rotulando a manchete de estudiosos malignos que planejavam derrubar o mundo. O Vegapunk acabou se dirigindo para Ohara para oferecer flores, pois conhecia o professor Clover. E Robin, assim como nós, se espanta com essa informação. Ficamos então sabendo que Clover já foi um jovem impetuoso aventureiro navegando por todos os blues em busca de livros e textos relevantes do mundo antigo. E em meio às suas aventuras, ele acabou até sendo capturado pela marinha por 10 vezes. É quase um Kaido. Clover assim virou o arqueólogo mais famoso do mundo. E muitos estudiosos acabaram se juntando a ele em Ohara por conta dessas suas expedições. Ok, eu adorei esse pequeno fundo de história do Dr. Clover, porque preenche tanto do personagem. Mano, e é por isso que quando a gente ouve e a gente vê notícias nos jornais de qualquer que for o governo cortando verba de educação, de mestrado, de doutorado, de incentivo à tecnologia, de incentivo aos historiadores, os geógrafos, sabe, os biólogos. Cara, isso daí deveria ser repudiado pelo povo, cara. A gente deveria olhar isso e falar, mano, que absurdo, cara. Que bizarro. A gente nota... Porque todo mundo fala assim, como a gente resolve os problemas. Todo mundo vai chegar na educação, né? Ah... Mano, como a gente vai resolver a criminalidade? Pô, se a gente ceder uma educação de melhor qualidade para as pessoas, talvez a criminalidade diminua. Sempre vai ter esse rolê que volta à educação base, à educação de formação, a educação que forma um cidadão, não forma uma pessoa para que ela passe numa prova só, né? Mas formar um cidadão consciente de si, que consegue ingressar talvez na academia, que consegue fazer troca com seus pares, que consegue criar tecnologia para o Brasil. E quando a gente vê que o povo mesmo, ele é tão alienado que ele nem consegue colocar isso como prioridade, a gente não acha um absurdo. Deu para entender? Quando esse tipo de coisa é feita, eu questiono como as pessoas querem que o nosso país melhore sem a gente investir nisso. Tipo assim, tá ligado? Não tem como. Então, cara, o Oda ele coloca aqui como todos os historiadores, os cientistas, que eles vão sendo eliminados gradualmente pelo governo, e a gente vive num país que ele faz isso mesmo. É um desincentivo completo aos cientistas, as pessoas que querem
ingressar no meio acadêmico, tá ligado? Então, como a gente quer colher resultados diferentes se sempre a gente faz a mesma coisa? Loucura, né? Saber que ele já foi quase que um Nolan da sua época e mais ainda, ele virou o maior arqueólogo através dessas buscas pelo mar, é muito legal. Vai até de encontro com o que a Robin vai se tornar um dia. A origem do maior conhecimento de Ohara veio dessas buscas por textos há muito perdido. E eu gosto como o Eiichiro Oda ele consegue dar profundidade a um personagem tão antigo com apenas alguns simples balões de fala. Após isso é mostrado o flashback do Dr. Vegapunk chegando meses depois de Ohara ser completamente queimada e destruída. Bizarro, ele encontra alguns gigantes resgatando os livros do lago que os estudiosos jogaram para preservar do fogo, porque acreditavam que o tesouro deveria ser passado para o futuro de qualquer jeito. Essa fala do Vegapunk de que se algum marinheiro descobriu os livros e não relatou nada a seus superiores é porque eles eram ignorantes. Mas isso aqui vai bem de encontro com o que realmente veio a acontecer em Ohara, onde vemos que marinheiros eles acharam os livros dentro da água, mas não relataram nada por não saber o que era. Inclusive galera, eu nunca imaginei que daqui sairia grandes conhecimentos de Dr. Vegapunk. Eu sempre imaginei que Barba Negra é que viria em busca desses livros, porque ele seria um arqueólogo no mundo real e ele ainda sabe coisas desconhecidas por nós. Também vemos o visual do Dr. Vegapunk que eu simplesmente adorei. É o homem com a maior cabeça Acompanhe do Alex. Isso bate. YouTube, mas Opa! vou deixar um sub aqui só de zoas. Não, você tem que deixar só pra zoar todos os meses, Alex. Todos os meses só pra zoar. Igual os 3 meses que você acabou de completar, de vez em quando só pra me zoar, todo mês aqui, ó, me zoa. Com o que eu havia dito sobre a sua silhueta que aparece em Punk Hazard, se lembram? Ele tem sim um cabeção. E o Vegapunk ele se parece muito com o Albert Einstein na icônica foto dele com sua língua de fora. A Robin começa então a se lembrar de todo o seu passado quando se despediu da sua mãe Olvia e de Jaguar de Sol. E no flashback o Vegapunk ele tinha 43 anos e notou os gigantes pegando ali os livros na água. Ele era diretor de Punk Hazard naquela época, queria levar os livros com ele, mas acabou mudando de ideia, imaginando que o governo... Lembrando que o que eu falei em live, né? O Albert Einstein teve seu cérebro roubado e o Vegapunk, o cérebro dele tá fora do corpo dele, né? Então não é coincidência, óbvio que o Oda sabe disso, então bizarro, né? O governo mundial teria a chance de destruir os livros novamente caso descobrisse. E nesse momento aparece Dragon com 33 anos, sendo apresentado como chefe do Exército da Liberdade. Massa, uma referência a também Newton. conhecia Boa. Clover e veio prestar homenagens a seu falecimento. Agora calma lá galera, algumas coisas começam a fazer sentido, a se alinhar aqui. Primeiro, lembram de quando eu falei que o Vegapunk tinha um cabeção e os piratas... Como assim? Peraí, deixa eu ver aqui. Uma estrela vermelha. E essa roupa verde, comunista. E... sentido, a se alinhar aqui. Primeiro, lembram de quando eu falei que o Vegapunk tinha um cabeção e os piratas espaciais da história de Capo do Enel poderiam ser ligados a ele por conta da sua Jolly Roger, que literalmente é o crânio desse Vegapunk? Isso acaba ganhando um pouco mais de reforço agora com Dragon e Vegapunk tendo essa proximidade. Os piratas espaciais podem ser enviados de Vegapunk à Lua para estudar as suas ruínas. E o que explica eles serem Minks é que quem pode ter fornecido esses piratas a Vegapunk foi Lindbergh, comandante dos revolucionários. E um Mink também. Dê uma olhada nesse design especial do jetpack de Lindbergh e os compare com as vestimentas dos piratas espaciais. Lindbergh está vestindo roupas muito semelhantes a de um pirata. Gente, isso aqui é óbvio, né? O manga aqui tá falando pras pessoas aí que não manjam, né? Mas isso aqui, quando, óbvio que o chat inteiro quando bateu o olho, e eu também, olhou isso aqui e falou, porra, Lindbergh, né?
espacial e usa uma tecnologia bem misteriosa. Esse dispositivo, pelo menos, é bem semelhante. Os piratas espaciais parecem bastante avançados tecnologicamente também. Ou eles são alienígenas, ou eles conseguiram isso diretamente na Terra. Inclusive, podemos ver até uma chaminé como máquinas que parecem produzir vapor. Ah, mano, eu tenho que voltar lendo todas as histórias de capa. Quando eu terminar de ler um mangá, a gente vai voltar e ler todas as histórias de capa. Fechou? Fechou. Possivelmente é a mesma tecnologia por trás do Isso é muito importante pra não estar adaptado, velho. E não para por aí, porque temos mais e mais revelações. Dragon diz que os gigantes, eles não são ladrões. A Toei deveria adaptar, né, velho? Tipo assim, ó, pra que ficar uma semana sem postar, sendo que você não adaptou nenhuma história de capa? Tipo, mano, adapta as histórias de capa, Toei. Em vez de fazer uns filler ruim, tá ligado? E que receberam ordens diretas do seu capitão, que está com várias bandagens por todo o seu corpo para resgatar os livros. E ok, Sal realmente está vivo, acertamos, hein, galera? Cápsula do tempo do Aokiji foi realmente utilizada. É legal que se você voltar no capítulo que o Sal é congelado, você vai ver que o nome do capítulo é literalmente Para Alcançar o Futuro. Genial. Podemos ver também que os gigantes, eles estão resgatando os livros. Eles são, na verdade, o Hairudin, Gerd e Goldberg, que são dos novos piratas guerreiros gigantes e que atualmente fazem parte da grande frota do Luffy. Olha a conexão legal. Dragon revela que está desapontado com o Vegapunk por ele nunca ter aceitado o convite para participar do seu exército. Mas o cientista diz que não poderia desperdiçar toda a sua genialidade, tecnologia e sabedoria com um exército tão pobre como o do Dragon. É onde temos então uma das maiores revelações de todas. Dragon está bravo com o governo por ter ido longe demais, silenciando Ohara. E foi nesse ano que ele decidiu criar o exército revolucionário com a ajuda de Emporio Ivankov e Bartolomeu Kuma. Isso é muito legal, porque dá uma motivação, cara, que a história da Robin não parou ali, né? Isso foi o estopim para a criação do exército revolucionário. Faz todo sentido, porque normalmente no mundo real são tragédias que são o gatilho para a criação, para mudanças sociais drásticas, entendeu? Normalmente quando surgem essas revoluções que emanam do povo, normalmente surgem de tragédias. O povo cansa, acontece alguma tragédia, o povo ele fala, mano, não dá, isso daí não, já passou da cota que o governo, que o Estado, que sei lá, um ditador, ele tá fazendo, então começa essas revoluções. Então, quando eles dizimam Ohara, isso é o gatilho para a criação do exército revolucionário, que antigamente era Exército da Liberdade, alguma coisa assim, né? Então, pô, muito maneiro, cara, muito maneiro. Isso aqui é foda. Legal, galera. Eu fiz um vídeo em 2019, eu nem lembrava desse vídeo, mas eu fiz um vídeo sobre os motivos dos Revos existirem. E esse motivo ser Ohara. E por que, você se pergunta? No volume Databook 3, Vivrecard, Oda nos deu uma dica muito preciosa sobre como o exército revolucionário foi criado. O Dragon, originalmente, ele era um cidadão lá do reino de Goa. Seu status não é especificado. E em um ponto da sua vida, ele descobriu o quão podre o mundo era. E tomou para si mesmo o dever de mudar o mundo para melhor. Com isso, ele fundou o Exército Revolucionário, que nasceu entre 24 anos e 19 anos atrás, entre a morte de Roger e o nascimento de Luffy. E ao combinar esses dois pontos, podemos concluir que alguém ou alguma coisa de 19 a 24 anos atrás conscientizou Dragon de quão desumano o governo realmente era e o levou diretamente a fundar o Exército Revolucionário. E o único grande evento que se encaixa nessa linha temporal é Ohara sendo dizimada, porque isto aconteceu 22 anos atrás. Porém, isso é legal porque antes disso, galera, já existia esse Exército da Liberdade do Dragon, que eu tenho quase certeza que foi formado durante o incidente de God Valley, ou pelo menos próximo disso. Foi dali que surgiu essa fagulha pro Dragon viver como um libertador. Eu estou muito empolgado com a história de fundo do Dragon, porque o mundo realmente levou ele ao seu limite. E é insano quando você para ver os paralelos entre Dragon e seu filho Luffy. Ambos
buscam a mesma coisa, a liberdade. Mas a diferença é que, enquanto um busca a si mesmo, o outro luta por todos, mesmo que haja amigos ou não. Além disso, o Dragon ele viu o lado sombrio do mundo de uma maneira muito mais profunda. Enquanto o Luffy, que também viu esse lado sombrio, viu de uma forma mais romantizada. Se quiserem ir um pouquinho além desses paralelos, Garp sempre rejeitou a vaga de almirante, ou mesmo almirante de frota, porque ele vivia dizendo que a liberdade deveria operar. Após isso, Vegapunk Shaka afirma que foi secretamente em direção a Elbaf, onde leu todos os livros e ele sabe cada mistério do mundo agora. Ele também fala que o capitão dos gigantes é sim Jaguar de Sal e ele está atualmente escondido. Sal pode ser o homem com as marcas de queimadura que o Kid busca? Quase que certamente sim. Eu realmente gosto agora que os 3 capitães dos supernovatos vão achar seus... Algo que ninguém nunca falou, mas esse exército da liberdade pode ser uma referência a Nika, o deus libertador dos escravos. O que você acha? Cara, eu acho que isso foi feito pra colocar mais... pra dar mais volume ao Luffy, assim, também, sabe? Tipo, cara, o Luffy, ele tem esse sonho e esse sonho já emanava na família dele. O Garp, mano, ele tentava fazer, dá a entender que ele tentava fazer as coisas dentro da lei, entendeu? O Garp, ele tentou fazer tudo. Alguém do chat narra o Silva, porque tá tendo AD, né? Então o Garp ele tentava fazer as coisas dentro da lei, assim, ele era um cara que ele seguia a lei, ele acreditava que essa era uma das formas de fazer o certo, né? Eu não acho que o Garp ele é mau ou alguma coisa assim, enfim. Próprios caminhos em direção à última ilha. Luffy com Robin, Kid com Sal e Law talvez com Pudim em seus 3 olhos. Porém sabemos que os segredos do mundo têm um preço muito alto e por isso o Vegapunk sabe que o governo mundial vai querer matar ele somente por contar tudo isso aos chapéus de palha. Nico Robin então agradece, eu também agradeço o Vegapunk por não ter deixado a batalha de Ohara serem bom e nos jogar essa enxurrada de informações. E com isso o clone dos cientistas leva para algum lugar ainda não revelado. Enquanto isso, lá no ferro velho da Fabrio Phase, o Luffy não consegue entrar no robô gigante e começa a indagar com o Chopper como ele deveria se mover. Se era por algum tipo de comando de voz ou dar apelidos para o robô se mover. Mas nesta hora há uma grande luz, um grande tremor dentro do robô e uma pessoa é teletransportada para ele, presa com o corpo pela metade dentro do robô. Essa pessoa é ninguém menos que o verdadeiro Dr. Vegapunk, que orienta eles como usarem os Donshuis, os sapatos voadores, e o capítulo termina com a turma do Luffy voando para os céus e seguindo o cientista líder da SSG, Dr. Vegapunk. Como eu disse, cada página tem informação, foi muito dinâmico, esse arco tá fenomenal. Você se pergunta o que aconteceu com a cabeça do Vegapunk, como ela encolheu, você se pergunta? Sua cabeça é provavelmente menor aqui no presente, porque ele implantou partes do seu cérebro gigantesco em outros corpos alternativos para separar as várias partes da sua mente. Ou seja, Shaka, a exemplo, conseguiu toda a parte lógica. E daí essa tampa. E eu amo como Oda, ele fez o Vegapunk parecer obviamente o Einstein, o maior cientista de todos os tempos, mas também adicionou aqui a maçã de Newton à sua cabeça. E termina basicamente esse capítulo mostrando ele usando suas botas de gravidade. Não é segredo nenhum que Oda adora trazer figuras da vida real para fazer parte da sua história de One Piece, e esta foi uma configuração incrível. Inclusive o Quasar, usado por ele no final das suas frases como trejeito, é bem real, faz parte da física. Quasar é nada menos que os mais distantes, mais brilhantes e mais misteriosos astros do universo. Tchau. Minha cabeça tá assim, galera. Esse capítulo é daqui. A minha cabeça também tá assim. Interessante. Muito legal. Reflexivo. One Piece. Tchau.